Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, dia 15 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 9 a 18. Vossa tristeza se transformará em alegria. É impossível não encontrar pedras de tropeço no caminho de Deus. Meu filho, se te ofereceres para servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração. Sê constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Ai dos corações covardes e das mãos fracas. Uma caminhada sem grandes dificuldades é mamão com açúcar. Não existe, é uma caminhada ilusória. Você saberá se você ama de verdade a Deus somente depois que atravessar uma dolorida provação e permanecer fiel, olhando para cima, com um sorriso nos lábios. Para o cristão, não existe morte sem ressurreição. Dos Atos dos Apóstolos. Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, sendo Galião procônsul da Acaia, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo e o levaram diante do tribunal. Diziam: Este homem induz o povo a adorar a Deus num modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus: Se fosse por causa de um delito ou de alguma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião absolutamente não interveio. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo cortou os cabelos, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, esse trecho dos Atos dos Apóstolos, ele continua contando a maravilhosa história, a epopeia da evangelização, a grande aventura de Paulo na evangelização do mundo. Lembramos que em 10 anos ele deu 3 vezes a volta do mundo conhecido naquele tempo, enfrentando com coragem situações difíceis, como aconteceu aqui nesta cidade de Corinto, que se tornou tão frutuosa. E Paulo permaneceu aqui muito tempo, 1 ano e meio, ensinando e evangelizando. E isso tudo ensina muito a nós. No Evangelho de hoje encontramos esta palavra de Jesus: em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. Há vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Irmãos, tudo custa, sobretudo tudo o que é bom e vale, custa muito. Este Evangelho faz o exemplo
da mãe que sofre dando à luz seu filhinho. E na leitura dos Atos de hoje, que meditamos, encontramos a experiência concreta disso que Paulo faz. São Paulo, inflamado pelo fogo do Espírito Santo, encontra muitas resistências à sua pregação, mas a voz interior do Espírito lhe diz: não tenha medo, continua a falar e não te cales, eu estou contigo. Esta voz interior lhe dá uma força extraordinária para suportar toda a adversidade e batalha daqueles que não querem que o Evangelho caminhe. São Paulo continua lutando, labutando, trabalhando 1 ano e meio. Isso tem muito a ensinar para nós também. Irmãos, facilmente nós gostaríamos que todo mundo batesse palma para nós, nos aplaudisse por tudo o que fazemos, mas isso tudo não é importante. O importante é que nós trabalhamos para Deus e para o Espírito Santo, obedecendo ao Espírito Santo. Irmãos, vale a pena entender, a partir dessa palavra de hoje, que a vida não é mamão com açúcar, como diz o ditado. E aquelas belas fábulas das historinhas de conto de fadas somente servem para as crianças. O viveram felizes para sempre será somente no céu e não nessa terra. Todos nós lembramos desse famoso trecho de Siracide 2, lido agora na introdução desse diário. Meu filho, se quiseres tomar o caminho do Senhor, prepare sua alma para a provação. Sê constante, não te apavores no tempo da adversidade. Ai dos corações covardes e das mãos fracas. Irmãos, o que quer dizer essa palavra para nós? Não existe caminhada sem dificuldades, e nem evangelização sem grandes dificuldades, pois uma evangelização sem grandes dificuldades é pura ilusão. Se permanecermos fiéis na provação, a nossa tristeza se tornará alegria, mesmo que agora não estejamos vendo saída nenhuma, mesmo que não há luz no fim do túnel. Uma característica que o mundo aprecia é a firmeza. Sabemos que esta é até uma gíria de rua, firmeza, irmão. Esta firmeza que podemos chamar de fortaleza, e que é uma virtude. E no Catecismo da Igreja, no número 1808, lemos assim: a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Firmeza e constância na procura do bem. Ela torna firme a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. A virtude da fortaleza dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu canto é o Senhor. Salmo 118. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. João 16. Irmãos, vamos agora ouvir e receber luz de uma palavra do nosso Papa Francisco. Nas passadas catequeses, refletimos sobre os primeiros dons do Espírito Santo, a sabedoria, o intelecto e o conselho. Hoje, pensemos naquilo que o Senhor faz. Ele vem sempre para nos apoiar nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, e o faz com um dom especial, o dom da fortaleza. Não devemos pensar que o dom da fortaleza seja necessário
só em determinadas ocasiões e situações particulares. Este dom deve constituir o fundamento do nosso ser cristãos, na ordinariedade da nossa vida cotidiana. Como disse, em todos os dias da vida cotidiana devemos ser fortes. Precisamos desta fortaleza para fazer avançar a nossa vida, a nossa família, a nossa fé. O apóstolo Paulo pronunciou uma frase que nos fará bem ouvir. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Quando enfrentamos a vida comum, quando chegam as dificuldades, recordemos isto. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor dá a força sempre, não a faz faltar. O Senhor não nos dá prova maior da que podemos suportar. Ele está sempre conosco. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos amigos, por vezes podemos ser tentados a nos deixar levar pela inércia ou pior, pelo desconforto, sobretudo diante das dificuldades e das provações da vida. Nestes casos, não desanimemos, invoquemos o Espírito Santo, para que com o dom da fortaleza possa aliviar o nosso coração e comunicar nova força e entusiasmo à nossa vida e ao nosso seguimento de Jesus. Este é o nosso Papa Francisco na audiência geral do 14 de maio de 2014. É isso que pode hoje nos iluminar para escolher o nosso propósito. Realmente, nós não vamos conseguir fazer caminhada nenhuma se não tomarmos esta firme decisão de ser fortes. É impossível obter alguma coisa de valor. Se você, por exemplo, quer fazer uma faculdade, então você deverá ser forte e resistir à fadiga do estudo, dos exames, ao sacrifício, de repente 8 horas de trabalho durante o dia, 4 horas de estudo à noite, não tem tempo para estudar. Quanta fadiga para conseguir um resultado humano, social, escolar. Você imagina isso, como não deve ser igual e maior também na nossa vida espiritual. Como você pretende de conseguir alguma coisa se queixando, por exemplo, da formação, porque tem que fazer uma formação de vez em quando? Se um estudante de medicina se queixasse porque ele deve estudar medicina, então quando é que ele vai se tornar médico? E se você quer conhecer a Deus, a Bíblia, então você precisa dedicar tempo com fortaleza, com firmeza, com constância, com determinação, como falava Santa Teresa de Ávila, uma determinação determinada. Então, irmãos, esta é a coisa mais bonita, que mostra o nosso amor por Jesus. Ser fortes, amar com amor forte, porque quanto mais forte o amor, tanto mais forte é a tua caminhada com Jesus. Irmãos, o dom da fortaleza, como dizia o nosso Papa, é algo do dia a dia. Porém, em situações fortes da sua vida, esse dom se manifesta. Deus fala com força dentro de nós. Eu me lembro quando o meu pai faleceu num acidente de carro, inesperadamente. Ele foi atropelado e morreu na hora. Caiu, bateu a cabeça assim e morreu. E diante daquela situação, diante do corpo dele ali, eu tinha 19 anos, eu me vi ali para resolver tudo, para acolher aquela situação, para estar de pé. Naquele momento, eu me lembro que dentro de mim uma voz ressoou forte, falou nitidamente: alguém tem que ficar de pé, alguém tem que ficar de pé.
E essa voz me acompanhou naqueles 2 dias e meio, entre a morte do meu pai até o sepultamento dele, onde eu tive que resolver tudo sozinha, com 19 anos, sem nunca ter feito isso, com medo de acontecer algo com a minha mãe, que estava sofrendo muito. Dali em diante, irmãos, essa voz continuou forte, clara, ressoando dentro de mim, me dizendo: alguém tem que ficar de pé. E diante desse alguém tem que ficar de pé, recebi a força para fazer as escolhas. Tive que renunciar ao meu estudo, que eu queria fazer odontologia, né? E porque ou eu pensava na minha família, na minha mãe, nos meus irmãos pequenos, cuidando deles com aquele salário que eu ganhava no meu trabalho. Deus me deu força através dessa voz que me dizia: alguém tem que ficar de pé. Esse alguém tem que ficar de pé foi me sustentando no decorrer daqueles anos, até que entrei na comunidade e ali eu entendi quem falava dentro de mim. E essa voz nos sustenta até hoje e continuará a sustentar diante das provações no caminho de fé. Nós estamos gravando este diário no dia que celebramos o sepultamento do Paulinho, o esposo da Luciana. Nos atingiu muito a grande fortaleza da Luciana nesse momento. O testemunho dela chegou, vai chegar para vocês todos também, quem quiser, e vocês podem abaixar e escutar. Aí você poderá ver como é que uma esposa permanece firme e fiel. Agora a Luciana se encontra a enfrentar a vida, não tem mais seu esposo, está sozinha, mas tem 2 filhos, a Quereta, que tem 4 anos, daqui a uma semana, e o João Paulo, que tem 8 meses. Você entende como é necessária a fortaleza para caminhar na vida. Estes exemplos possam nos ajudar a escolher a caminhada de Deus hoje. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos na força do Espírito Santo.